Gênesis, o texto básico, portanto, de nossa meditação. Já está projetado aí, através da nossa multimídia. O texto sagrado nos diz: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita do reino de Deus. É muito interessante pensarmos o que é a nossa vida de fato. Podemos resumi-la de diversas formas, mas pensando, levando em conta, até o motivo do nosso culto hoje, podemos dizer assim: a nossa vida é o que nós enxergamos. A nossa vida é o que nós contemplamos. E eu não estou falando no seu aspecto meramente terreno ou meramente material. Estou falando especificamente, objetivamente, no seu aspecto espiritual. E como igreja do Senhor, nosso grande alvo, nosso grande desejo, ou ainda a nossa grande tarefa de vida, é estarmos enxergando Jesus. Até porque nós enxergamos aquilo que nós temos. Eu me lembro, por exemplo, sem entrar em muitos detalhes, do meu primeiro carrinho, o Chevrolet. Antes de ter esse carrinho, eu não via Chevrolet, mas quando eu passei a ter esse Chevrolet, eu via Chevrolet em todos os cantos, em todos os lugares. Depois foi um Paliozinho. Aí eu esqueci do Chevrolet, aí comecei a ver Palio em todo lugar. A gente enxerga aquilo que a gente tem. Por fim, então, agora o Ford. Então parece que aonde eu vou, o Ford me persegue. E por que isso, irmãos? A gente enxerga aquilo que a gente tem. A gente enxerga aquilo que a gente carrega. A gente enxerga aquilo até mesmo que nos possui. O dinheiro pode ser algo que nos possui. Os desejos por fama, os desejos por glória deste mundo, também pode ser algo que nos possui. Mas se nós temos conhecido a Cristo, é Ele quem nos possui. É Ele quem passa a ser a nossa realidade. É Ele quem passa a ser a nossa vida. Quando inclusive falamos sobre ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, esse é o principal objetivo. O sentido de estarmos reconhecendo a Cristo em nossa jornada. E tê-lo como alguém que realmente é a nossa motivação, é o nosso prazer, é o sentido, é o significado da nossa própria existência. Vejamos que a ressurreição de Cristo Jesus não se tratou, digamos assim, de algo escondido, de algo oculto. Pelo menos não para os seus discípulos. Ele foi visto. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou como sendo alguém vivo e ele foi visto por seus discípulos. E se nós pensarmos de fato sobre o cristianismo hoje, não pode ser diferente. Porque se simplesmente temos o cristianismo como mais uma das religiões do mundo, que diferença tem das demais religiões? Algo precisa ser transposto, algo precisa ser ultrapassado. Precisamos viver além do véu.
Precisamos ter uma experiência além da casca. Precisamos ter uma experiência além das aparências. E essa experiência em nós é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em uma de suas cartas, apresentou a Cristo Jesus como sendo o quê? A nossa Páscoa. Quando nós falamos de Páscoa, na verdade nós temos diversos modos de pensar sobre o assunto, mas o modo mais histórico, o modo mais fundamental, e que ilustra perfeitamente que deve ser a Páscoa em nossa vida, foi o que aconteceu com a nação de Israel. A palavra do nosso Deus nos mostra, lá no livro de Êxodo, já no seu primeiro capítulo, que o povo gemia, que o povo suspirava. O povo se encontrava o quê? Oprimido pelo cativeiro egípcio. Podemos resumir esse aspecto como sendo o quê? Uma experiência de dor. E falando sobre a dor, isso tem muito a ver com a nossa experiência em termos espirituais. Porque no reino de Deus, a dor sempre produz luz. É esquisito falar dessa forma, não é verdade? A dor produz luz. Mas nós temos uma experiência humana que ilustra perfeitamente essa realidade espiritual. O homem, por exemplo, ele pode ter muitas oportunidades, muitas experiências, mas a mulher tem as suas próprias, e uma delas é o quê? É o de dar a luz. Dar a luz a uma criança, dar a luz a um bebê. É uma experiência desejada, né, por muitas mulheres. A Carlinha, filhinha, né, da irmã Daniela, esteve me apresentando a sua bebezinha. E eu já fico imaginando, né, no universo dela, ela sonhando em ser o quê? Mamãe. E muitas vezes a menina vai crescendo, se torna uma adolescente, uma jovem, uma adulta, aí então tem a experiência do casamento, casa, então ela fica o quê? Na expectativa de ser mãe. Muitas vezes, até no contexto dos dias de hoje, já não é uma experiência desejada, já no primeiro momento, né? Passa-se às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos de casado, 4 anos de casado, vai depender da realidade de cada um, mas jamais deixa de ser uma experiência desejada, né? Geralmente, cada mulher quer ser mamãe. Não preciso entrar em muitos detalhes. O parto é uma experiência de dor, mas é uma dor que promove a luz. O nascimento de um bebê, o nascimento de uma criança. E quando eu disse, né, a respeito da experiência da nação de Israel, lá no cativeiro egípcio, ali foi uma experiência de dor. Mas Deus não estava fora do controle. Deus estava agindo na história da nação de Israel, preparando assim o coração do povo, preparando o entendimento do povo, promovendo um certo ensino ao povo. É claro que a nação de Israel não aprendeu tudo, né? Assim de uma vez, como que recebendo um pacote, tudo prontinho. E então o povo foi capacitado no sentido de alcançar todo o discernimento espiritual. Mas foi Deus ensinando, etapa por etapa, passo a cada passo. E nessa grande experiência de livramento do cativeiro egípcio, foi quando então aconteceu o quê? A realização da primeira Páscoa. Como é que a nação de Israel deixou o cativeiro? Muitas coisas foram acontecendo, os sinais de Deus ali na terra do Egito. Mas qual foi a experiência marcante? O sangue do cordeiro nos umbrais das portas, em que o anjo da morte passava em frente de cada casa, de cada residência, e se encontrava ali o sangue, não matava o primogênito daquela casa, nem mesmo o primogênito dos animais daquela casa. Sangue, portanto, ali representou o quê? Livramento. Um animal foi morto para que pudesse estar produzindo vida. O sofrimento
um animal, a dor de um animal produziu luz para a nação de Israel. Eu sei que é uma forma um tanto que simplista, né? Porque a gente deveria até mesmo nos aprofundarmos mais em todos os aspectos da história da nação de Israel. Mas basicamente, é assim que nós devemos entender o que é a Páscoa na sua origem. Um cordeiro morto. Um cordeiro sacrificado. Um cordeiro que ofereceu do seu sangue para promover vida na nação de Israel. Uma figura perfeitamente que indica a obra e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sempre me encanto muito, quando leio, por mais simples que seja, mas algo que nós encontramos ali no Evangelho de João, no seu capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que revelação gloriosa! O Filho único de Deus. O Deus que criou todas as coisas. Porque sem Ele nada se fez. Tudo está escrito. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio ao mundo para nos alcançar. Ele veio ao mundo para nos abençoar. Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas não foi no estalar de dedos. Não foi no piscar de olhos. Não foi pegando um lençolzinho, um paninho, mágico e dizendo abracadabra que todos tenham vida. Mas foi também passando por um processo de dor. Vejamos que o texto nos diz isso. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 3, resume perfeitamente isso. Depois de ter padecido, Jesus passou por um processo de sofrimento. Por isso que a nossa ênfase é sempre Jesus no seu aspecto de ter entregado a sua vida por nós, para que de algum modo a obra dele possa ser luz na nossa alma. A coisa mais triste que pode acontecer ao ser humano é não ter realmente essa clareza do poder, da graça, do amor e da redenção que há em Cristo através da sua obra da cruz, através do seu Calvário. Porque se o ser humano não compreender isso, não compreende mais nada a respeito do Evangelho, não compreende mais nada a respeito do reino, porque isso é o básico. Eu costumo dizer o seguinte: não há evangelho sem a cruz, não há salvação sem o sangue, não há, portanto, reconciliação com Deus, não há reconciliação com o Pai, se não estivermos passando por Jesus. Mas esse entendimento, isso é claro no nosso coração, uma vez se o temos, ou melhor dizendo, se Ele nos possui. Eu não contei aqui, por mero capricho, a questão do meu ex-Chevrolet, o meu ex-Palio, e agora o meu atual Ford. Eu não contei isso por acaso, eu contei isso para ilustrar perfeitamente. Nós só enxergamos aquilo que nós temos. E se realmente o Jesus tem nos possuído, se Jesus realmente tem sido o nosso Senhor, se Jesus realmente tem feito a sua obra no nosso interior, certamente essa será o quê? A nossa visão. Um Cristo sim, que padeceu. Um Cristo sim, que sofreu. Mas também um Cristo que ressuscitou.
Mas antes de nós pensarmos nessa grande manifestação do poder de Deus sobre a vida e mesmo a morte de Jesus, Jesus vencendo a morte, entendamos. Antes disso, foi preciso que Jesus morresse em nosso lugar. É muito interessante pensarmos e conferirmos isso nas Escrituras, que a nossa experiência com Cristo primeiramente nos leva à cruz. Nós fomos crucificados com Cristo. Paulo, por exemplo, nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Essa tem que ser uma experiência de todo crente. Todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, deve ter essa experiência básica, fundamental. Já estou crucificado com Cristo. Mas Paulo não para por aí. Paulo depois lhe diz também: se fomos crucificados com Cristo, logo também nós somos o quê? Ressuscitados com Cristo. Antes de nós prosseguirmos nessa ideia do apóstolo Paulo, vamos nos deter então nesses dois aspectos que ele destaca. Fomos crucificados com Cristo. Logo também o que? Somos ressuscitados com Cristo. E o que é a nossa crucificação com Cristo? Essa nossa experiência de dor. Uma dor que produz a luz. É muito interessante se nós pensarmos na geração de hoje. Ela tem muita dificuldade de lidar com a dor. Há casos especiais, por exemplo, que a mulher precisa dar à luz e devido a certas condições biológicas ou mesmo condições do próprio bebê que está para vir, ela passa por um parto totalmente, podemos dizer assim, é um atalho da medicina. Não se trata de um processo natural. Me ajuda aí, qual o nome mesmo que fugiu o nome? Cesárea. Fugiu mesmo, não estou brincando não. Mas algumas mulheres não querem ter a experiência da dor. Não é devido à razão de alguma limitação física, ou devido a alguma condição toda especial ali do bebê que está vindo ao mundo, é porque ela tem medo da dor. Então o que ela faz? Cesárea. Mas é o mais indicado? É o melhor para a criança, de fato? É o melhor para a mamãe? Não é, os médicos reconhecem que não. Mas algumas não querem passar pela dor, então vamos lá pela cesárea mesmo, não tem problema, né? O médico quer ganhar dinheiro, não é verdade? O médico muitas vezes quer ganhar dinheiro. Mas algo que nós não podemos perder de vista: se é com Cristo, escute bem, precisamos compreender isso. Se é com Cristo, eu não estou pensando ali no procedimento, tá? Médico, um procedimento no hospital, um procedimento para trazer uma criança ao mundo. Eu estou pensando realmente no aspecto da nossa vida espiritual. Se é com Cristo, vale a pena passar. Se é com Cristo, vale a pena sofrer. Se é com Cristo, não vale a pena fugir. Se é com Cristo, não vale a pena se esconder. Se é com Cristo, não vale a pena chutar o balde. Se é com Cristo, vale a pena prosseguir. E Jesus nos deu esse exemplo. Ele mesmo entendeu o que seria a sua dor no Calvário. Então, como bem nos lembrou aqui o irmão Jósimo, em sua leitura, em sua poesia, essa foi a oração do Senhor: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. Porque ninguém, em seu estado normal, deseja do cálice da dor, da cálice do sofrimento, da cálice da angústia. Mas se é com Cristo, vale a pena sofrer com Cristo. Porque essa dor produz vida
são vários exemplos que ilustram isso. Aqueles homens de Deus que tiveram grandes experiências com Deus foram pessoas que tiveram o quê? Um momento de grande dor em sua vida. Mas todo aquele processo não foi um processo à parte de Deus, sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, mas pelo contrário, foi com a bênção do Senhor, e com a bênção do Senhor eles prosperaram. O cristianismo faz o que muitas vezes nós nos preocupamos nos dias de hoje, é exatamente nessa direção de uma vida de conforto. Não, Deus me conhece. E porque Ele me conhece, Ele não quer que eu passe por esse sofrimento. Porque Ele me conhece, Ele não quer que eu passe por essa humilhação. Porque Ele me conhece, Ele não quer que eu passe por essa o quê? Dor. Mas Jesus nos deu um exemplo. Ele carregou a sua cruz, Ele assumiu a sua cruz. E Jesus nos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é o primeiro aspecto. E qual é o outro aspecto? É o aspecto da ressurreição. Se fomos crucificados com Cristo, logo também somos o quê? Ressuscitados com Cristo. E nesse segundo aspecto, nós temos ainda mais dois aspectos. Um é exatamente no seu sentido literal. Esse corpo frágil, o nosso corpo com a presença do pecado. O nosso corpo que se corrompe em razão da presença do pecado, em razão da condenação do pecado, passa pela experiência da morte. Mas Cristo em mim, Cristo em você, é poder para a ressurreição. E a palavra do Senhor nos é clara: quando Cristo vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós, se estivermos vivos lá, teremos o nosso corpo transformado. Mas quer aqueles que ressuscitaram, ou quer aqueles que não passaram pela experiência da morte, mas tão somente pela experiência de transformação, recebendo assim um novo corpo, sem a presença do pecado, sem a corrupção do pecado, sem a condenação do pecado, todos nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus nos... eu já brinquei aqui, né? Eu vou voar, sem asa delta, sem avião, eu vou me encontrar com o Senhor nas nuvens. Está escrito. A outra experiência é o que acontece no nosso universo interior. Sabe aquele poço de dor, aquele poço, né, que na verdade um vazio, muitas vezes, que se encontra na alma do ser humano? É o poço da morte espiritual. É o poço, né, de uma existência sem sentido, sem significado. Mas o que é a presença de Jesus? Ele vem, Ele nos alcança, Ele faz uma obra, Ele cura as feridas espirituais, Ele transforma o nosso coração, a nossa motivação passa a ser outra, a nossa alegria passa a ser outra. Enfim, Jesus passa a ser o sentido da nossa existência. E passamos a ver, passamos a enxergar. Está escrito: Jesus foi visto por seus discípulos. E eu passo a enxergar a esperança que há em Cristo. Eu passo a enxergar a beleza que há em Cristo. Eu passo a enxergar a glória que há em Cristo. Eu passo a enxergar a vida que há em Cristo. Eu passo a enxergar o sentido que há em Cristo. O mundo aí fora, por exemplo, quando pensa a respeito do Evangelho, não entende nada. Mas que bobagem! Por exemplo, num domingo como esse, tem que acordar às 5 horas da madruga para estar às 6 horas. Tanto faz, de repente o mundo pensa aí fora, tanto faz. Adorar a Cristo Jesus, quer seja às 6 horas da manhã, ou quer seja às 10 horas da manhã, de vida diferente. É o que acontece aqui dentro. Não é uma questão de
conclusão da lógica, não é uma questão, sabe, de elaboração mental, mas é algo que acontece aqui dentro e que nos motiva e que nos impulsiona. Se nós pensarmos bem, independentemente se é às 6 horas, às 10 horas da manhã, qual é o sentido humano de estarmos reunidos aqui? Para enxergarmos a beleza que nós estamos fazendo, para nós enxergarmos o sentido do que estamos fazendo, para entendermos de fato o que nós estamos conhecendo e vivendo, é preciso o quê? Ter essa experiência com Cristo, porque Ele é a luz. É Ele quem dá o sentido de todas as coisas. Então Jesus realmente, Ele padeceu, mas Ele se apresentou vivo. E essa vida de Cristo nos dá essa esperança. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Mas não é apenas para depois, é no aqui e no agora. Algo acontece aqui dentro, agora no meu coração. Algo acontece agora no seu coração. Porque Cristo, Ele passa a ser de fato o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Vejamos, por exemplo, aqui voltando novamente para o texto, depois de ter padecido, apresentou-se vivo e foi visto por eles no espaço de 40 meses? Anos? 40 dias. Porque depois disso, Jesus o quê? Ele foi elevado à glória dos céus. Eles ficaram olhando para Jesus, enquanto Jesus subia. Até que alguns anjos se apresentaram, e perguntaram para aqueles discípulos, por que vocês estão aí com esses olhos fitos no céu, fixados no céu? Esse mesmo Jesus que o viste subir entre as nuvens, Ele haverá de descer. Jesus virá novamente. Mas eu vejo esse espaço de 40 dias como sendo, sabe? Vocês já viram, por exemplo? Vocês vão me ajudar novamente, tá? Gente, a jornada mais cedo, a mente funciona mais devagar, tá? Então vocês podem me ajudar, tá bom? Quando a gente vai num restaurante um pouco mais chique, muitas vezes antes do prato principal, tem um, como é que fala lá? Aquele pratozinho assim. Oi? A entrada, é isso, tão simples, a entrada. É isso que eu queria lembrar, a entrada. Esses 40 dias aqui é apenas a entrada. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: olha, vocês estão desfrutando da minha presença agora, né? É interessante que após a ressurreição de Cristo, mesmo Jesus entre eles no primeiro momento, Jesus não foi nem reconhecido. Nós temos aquela passagem do Evangelho de Lucas, né? Os 2 discípulos indo para Emaús. Jesus se apresentou a eles, né, como sendo um viajante. Ele não falou nada, não se apresentou como ninguém, mas foi conversando com eles. Eles pensaram que era mais um. Aí eles ficaram chocados. Ué, você estava onde? Você não ouviu nada sobre os últimos acontecimentos ali em Israel? Ali em Jerusalém? Porque Jesus estava tão bonito, Jesus estava tão encantador, tão maravilhoso. Sabe que aqueles olhos físicos, aqueles olhos humanos não foram capazes de reconhecer. Não foram capazes de reconhecer a Cristo. Mas Jesus deu aquela entrada, sabe, aquele aperitivo. Jesus, né, deu aquele prato assim de entrada. Vou ficar 40 dias com vocês antes de ir. É bom demais estar comigo, não é verdade? Vocês terão tudo isso por toda a eternidade. Vocês terão tudo isso se vocês permanecerem no caminho. Vocês terão tudo isso e muito mais, porque vocês são semelhantes a mim. Essa é a promessa da palavra de Deus. Por que aqueles que estiverem vivos por ocasião de Cristo Jesus serão transformados? Porque terão um novo corpo, e um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Porque os mortos
acontecer não tem cabimento algum pela lógica humana. Como assim? Alguém sabe dizer onde se encontram os ossos de Adão e Eva? Alguém pode dizer onde se encontram os ossos de Davi? De Samuel? De Ana? De Ruth? Irmãos, realmente milagres não se explicam, mas há de acontecer isso. Os mortos ressuscitarão por ocasião da vinda de Jesus. O que nós queremos chamar a atenção com tudo isso? Muitas vezes a nossa caminhada de fé não tem sido fácil. Há momentos tristes, há momentos dolorosos, há momentos angustiantes. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis tribulações, mas entendamos isso. Jesus de fato venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. Mas esse aleluia está fraco ainda. Então vamos repetir: Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. É isso, irmãos. É que nem eu, né? Amanhã a gente fica mais devagar mesmo. É normal. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Depois de ter aparecido, Ele se apresentou vivo para nos dar essa esperança. Portanto, já fazendo aqui as considerações finais de nossa reflexão, de fato o amor tem um nome: é Jesus. Isso significa que no nosso caminhar precisamos estar de fato sendo orientado por sua vida, por sua obra. Muitas vezes estamos agindo não de acordo com a lógica de Cristo, mas muitas vezes com a lógica da carne. Eu enfatizei aqui em algumas ocasiões, na ocasião daquela série de mensagens sobre a vida e a família de Jacó, algo exatamente nesse sentido. Caim tirou a vida de Abel. Ele não se humilhou e nem se sujeitou a Deus. E em razão disso viveu como? Como um fugitivo na terra. Olha só. Ele não se reconciliou com Deus. Ele não se arrependeu do seu pecado. Ele tentou preservar a sua vida, na sua força, na sua lógica, segundo as suas emoções. Jacó mentiu para o seu irmão. No primeiro momento, o que ele fez? Fugiu. E fugiu por quê? Porque ele não se arrependeu. E fugiu por quê? Porque ele não teve coragem de lidar com o erro que ele havia cometido contra o seu irmão e ainda contra o seu pai. Então ele foge. Ele não se acerta com Deus. Ele não se acerta com o seu irmão. Ele não se acerta de fato com o seu pai. Ele não acerta a sua vida. Mas Deus foi misericordioso com Jacó, não é verdade? Deus foi misericordioso com Jacó. Deus tocou no seu coração, Deus lhe instruiu, Deus o sarou e ele foi e se reconciliou com o seu irmão. Deixou de viver como um fugitivo e passou a viver as promessas. Jonas também nos dá essa experiência. Jonas também nos oferece exatamente essa lição. Diante do seu chamado, o que ele faz? Ele foge. Um peixe o engole, o coração dele não é transformado, não. Ele vai de má vontade para Nínive e prega. Mas por boa vontade não
Deus o colocou no seu devido lugar. E ai, se Deus não fizesse isso, ele não teria saído do ventre daquele peixe. Irmãos, a vida nem sempre é o que eu penso ou o que você pensa, o que nós desejamos, mas se é com Cristo, vale a pena. Se é para a glória de Cristo, vale a pena. O amor tem um nome, é esse amor, ou seja, Cristo Jesus, quem precisa direcionar a nossa vida. Muitas vezes queremos dormir, Senhor, fale comigo hoje. Aí queremos ter uma revelação com o sonho, assim não é? Às vezes, na ânsia de obter alguma revelação, alguns saem até, deixam de visitar a sua igreja, visitam outra igreja onde tem mais poder, também. Ou se isso existisse, né? Mas tem gente que pensa assim, não, algum irmãozinho, alguma irmãzinha aqui vai chegar para mim e vai me dar uma palavra que eu preciso. Como que o ser humano vive errado muitas vezes e não sabe? Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa vida. Então, de fato, o amor tem um nome. Fiquemos em pé nesse momento. Deus nos deixou nesta manhã. Eu te desafio. Desligue-se de tudo e renda seu coração a Jesus. Esse é o momento para falarmos assim: Senhor, Deus é suficiente para a minha vida. Amém? O Senhor é um bom remédio. Eu tenho dado meio triste. Não, acabou isso. O Senhor é minha alegria. Mesmo chorando, Senhor, traz a minha alegria. Vai chorando mesmo. Vai chorando mesmo. Mas Jesus é a minha alegria. Pastor, estou realmente, esgotado. Mas pela fé, Jesus é a minha força. Que Jesus seja verdadeiro, que Jesus seja real, sabe? Naquela teoria, Jesus é a força, mas não desfruta. Vem um peso, aí não desfruta. Não, Jesus tem que ser real na minha vida. Aí então nós vamos chegar ao Feliz Páscoa, tá, irmãos? Mas não terminou essa parte. Mas o nosso Feliz Páscoa será diferente.